A paz do Senhor, mulheres em construção. Aqui é a missionária Vasti e hoje é o nosso primeiro capítulo da leitura do livro de Neemias. Neemias intercede por Jerusalém. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos, nem aos estatutos e às leis que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes, debaixo do céu. De lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu grande braço forte. Ó Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faz com que teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Amém. Eu quero trazer algo muito importante da leitura, deste primeiro capítulo do livro de Neemias. Nesse projeto Reconstrução das Famílias, nós temos que entender que neste capítulo, toda reconstrução começa com um coração sensível diante de Deus. Neemias, ele vai colocar o seu coração diante do Senhor, ele vai abrir o seu coração para o Senhor. Então, ele vai compreender que Deus procura as pessoas que se importam com a condição espiritual da sua casa. Nós vemos aqui que toda restauração, ela começa pela oração, pelo arrependimento, pela disposição de agir. E eu vejo, no contexto desse capítulo, que Neemias, ele era copeiro do rei. Ele vivia no palácio da Pérsia. E ao receber a notícia de Jerusalém, ele soube que os muros continuavam destruídos e que o povo vivia em vergonha, que o povo vivia vulnerável. Então, a primeira reação de Neemias não foi elaborar um plano, mas foi chorar, jejuar, orar. Então, antes da reconstrução, mulheres, houve uma reconstrução no coração de Neemias. Então, muitas vezes, nós queremos resolver os problemas da nossa família rapidamente, né? Mas Deus nos ensina que toda transformação duradoura, ela começa na presença de Deus. Então, olha para você ver o que esse capítulo traz para nós. Neemias recebe a notícia sobre Jerusalém, não foi? Descobre que a cidade está em ruínas,
fica profundamente entristecido, jejua e ora durante vários dias, reconhece o pecado do povo, lembra da promessa de Deus, aleluia, e pede favor ao Senhor para fazer a missão que ele estava prestes a receber. Então, o que nós podemos aprender com Neemias? Que um líder, ele se importa. Neemias, ele poderia permanecer confortável lá no palácio. Ele estava tudo bem. Vamos dizer que ele estava na boa. Mas seu coração estava voltado para o povo. Então, eu te pergunto nessa manhã, faça essa análise. Eu tenho sido sensível às necessidades da minha família? É algo muito forte. Às vezes nós estamos muito confortáveis no nosso mundo, estamos muito confortáveis na nossa vida, estamos muito confortáveis com o que está acontecendo na nossa vida. Mas será que nós temos sido sensíveis às necessidades do nosso marido, às necessidades da nossa esposa, às necessidades dos nossos filhos, da nossa casa? Isso é muito forte. Deus está falando conosco nesta manhã. Aleluias. Então, antes da ação, mulheres, vem a oração. Neemias, ele não agiu por impulso, ele buscou direção de Deus. Então, eu quero te perguntar, minha primeira reação diante dos problemas é orar ou reclamar? Eu quero dizer que muitas vezes a minha tem sido reclamar. Tem sido falar das minhas necessidades porque elas não têm sido atendidas. Mas no primeiro momento, hoje, Deus me chama a atenção. Filha, primeiro é orar. Deixa o restante comigo. Então, nós precisamos aprender. Qual tem sido a nossa reação diante dos problemas? É orar ou reclamar? Então, a restauração, ela começa pelo arrependimento. Neemias não culpou apenas os outros. Ele se incluiu na confissão, né? Então, eu tenho conhecido minhas falhas dentro da minha casa? É confronto mesmo que o Senhor vai trazer para nós nesse livro de Neemias. Então, Deus honra quem depende dele. Neemias, ele confiava na resposta de Deus. Ele confiava mais na resposta de Deus do que nas circunstâncias. Então, eu te pergunto, em quem tenho colocado a minha confiança? Aleluia. Os muros de uma família podem cair quando falta diálogo, a oração é abandonada, o perdão é adiado, a comunhão com Deus é negligenciada, o orgulho toma o lugar da humildade. Então, Neemias nos ensina que a reconstrução da família começa quando alguém decide se colocar na brecha em oração. Deus pode usar uma única pessoa para iniciar uma grande transformação dentro de um lar. E o versículo chave que eu quero trazer nesta manhã, na verdade eu quero trazer dois, é o versículo 4 do capítulo 1 e o versículo 9. O versículo 4 diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E o 9 vai nos dizer assim: mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os nossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Glória a Deus. Então, eu deixo para a sua reflexão nesta manhã, quais muros da sua família precisam ser reconstruídos. Tenho buscado a Deus antes de tentar resolver os problemas? Existe alguma área da minha vida em que preciso me arrepender?
Tenho intercedido pela minha família com perseverança? Medite sobre isso. Reserve pelo menos 15 minutos para orar por áreas específicas da sua família. Escreva o nome de cada membro da sua casa e apresente ao Senhor, pedindo que eles comecem uma obra de restauração em cada coração. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar usando este meio, Pai, para alcançar muitas mulheres. Deus, que neste momento o Senhor venha restaurar os relacionamentos familiares. Que o Senhor venha despertar em cada membro da família o desejo de buscar a Ti. Pai, eu oro para que o Senhor venha curar feridas emocionais, feridas antigas. Que o Senhor venha curar palavras que foram ditas, ó Pai, e que acharam lugar, Deus, em corações, Pai, para morar. Que essas frases ou palavras que foram ditas, Deus, sejam arrancadas nesta manhã. Aleluias. Que mulheres sejam saradas, ó Pai, de palavras que a ofenderam, que a diminuíram, que a fizeram se sentir, ó Pai, menos, que a fizeram se sentir incapazes, ó Deus. Muitas vezes palavras não é que eu não quero é com você. Pai, em nome de Jesus, que essas palavras sejam arrancadas da mente, do coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor venha libertar agora. Traga unidade, traga perdão, traga paz ao lar. Levante intercessores, ó Pai, dentro da família, Pai. Levante homens, ó Pai, sacerdote do lar. Levante homens, ó Pai, que dobrem o joelho. Levante homens, ó Pai, que iniciem leituras bíblicas, ó Pai, e orações pelas suas famílias. Em nome de Jesus, que a reconstrução, Deus, de uma família, nós sabemos que não começa quando os problemas acabam, mas quando alguém decide dobrar os joelhos diante de Deus. E hoje mulheres estão decidindo dobrar os joelhos pelas suas casas, pelas famílias do nosso Brasil. E nós declaramos nesta manhã que hoje nós decidimos nos colocar na presença de Deus pela nossa família. Creio que o Senhor está restaurando o que foi quebrado, fortalecendo os laços de amor e levantando um novo tempo sobre o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém.